terras africanas guardam segredos indomáveis que se revelam aos poucos com o passar dos anos. Ali, os maiores predadores coroam seu império todos os dias, e o ciclo de vida e morte se repete incessantemente, até que alguém se renda ou seja conquistado à força. Dessas terras, dois predadores reis emergiram. Eles viram suas vidas declinarem pelas garras dos leões mais cruéis da história, os Mapogos. Um imenso território, uma terra banhada em sangue e uma história real e surpreendente que comprovará que os leões podem ser os animais mais cruéis do planeta. Hoje, no Ordinário Selvagem, você conhecerá mais sobre os irmãos Blonde e Doze, dois leões que viram seu reino em ruínas graças aos fortes Mapogos. Um deles precisou restabelecer sua monarquia enfrentando desafios e superando obstáculos. Então, clique logo no like, se inscreva aqui no canal e vamos nessa. 2007, Reserva de Sabi Sand, África do Sul. Em 2007, dois leões machos surgiram sobre as areias de Sabi Sand. As terras áridas acabavam de revelar dois felinos que eternizariam seus nomes na história da reserva. Seu primeiro feito foi conquistar um bando-chave naquele lugar, em Kuruma Pride. As 9 leoas que os dois machos tinham acabado de possuir eram as melhores caçadoras de búfalos de toda a reserva. E isso daria a eles refeições abundantes e proporcionaria uma descendência forte e habilidosa. Blonde era o líder e sempre saía à frente nos conflitos para proteger seu território. Doze era tão bom em combate quanto o irmão, mas o deixava liderar, pois sabia que assim conseguiria manter a paz entre eles. Mas Blonde, no auge de sua força física e impulsividade, não analisava seus adversários e já partia para a briga mesmo sem saber se conseguiria sair vivo dela. A sua sorte era que Blonde era realmente forte e até aquele momento ele não havia sofrido nenhuma derrota. Mas isso mudaria, pois uma poderosa coalizão estava dominando todas as terras ao redor do Parque Nacional de Kruger e parte da reserva de Sabi Sand não ficaria fora do seu radar. Eles eram os Mapogos, leões cruéis que foram ditadores por anos no local. Nesse vídeo que aparece em sua tela contamos melhor sobre eles. No dia 9 de dezembro de 2007, os Mapogos avistaram as belas e habilidosas leoas de Blonde e Doze, que claro que eles queriam conquistá-las para si. As primeiras crias de Blonde e Doze tinham acabado de nascer e os Mapogos não permitiriam que os irmãos gerassem mais descendência com aquelas leoas. Blonde sentiu o cheiro de intrusos e se distanciou à procura deles, sem chamar pelo irmão. Foi quando ele foi atacado por 5 Mapogos e teve a sua coluna partida ao meio durante a briga. Doze ouviu os rugidos e se encaminhou até o local para tentar salvar o irmão, mas infelizmente Blonde já estava sucumbindo e se Doze ficasse ali, ele seria o próximo a ser abatido. Por isso Doze fugiu, abandonando suas fêmeas e filhotes, mas preservando a sua vida. Blonde fechou seus olhos e deu seu último suspiro, tendo a infelicidade de ver suas leoas sendo dominadas pelos Mapogos e seus filhotes abatidos por eles. Porém, havia esperança para um de seus descendentes. Um dos filhotes escapou com vida. A leoa, que era a rainha entre as demais, conseguiu esconder o primogênito e mais outros filhotes. Mas o filhote macho se tornaria um colosso em terras africanas. Ela deixou os filhotes longe, escondido entre as pedras, até que as leoas entrassem no cio e os Mapogos estivessem distraídos com elas. Nem todos sobreviveram, mas o primogênito provou sua vontade de viver. Mas a história desse leão contaremos em breve aqui no canal, então se inscreva para não perder, ela é incrível. Doze viu ao longe seu irmão falecer e seu bando ruir. Ele se encaminhou para a reserva de Manielet e por algumas semanas todos pensaram que esse seria seu fim. Andar sozinho em uma savana africana
É perigoso demais até mesmo para um leão. Os desafios são muitos e poucos sobrevivem a isso. A reserva de Manielete fica ao norte do Parque Nacional de Kruger. Lá é um local de hospedagem com o intuito de seus hóspedes terem uma experiência de observação segura da natureza, e Doze foi visto muitas vezes por lá. O leão caminhava de forma solitária, se mantendo longe de outros leões que podiam tirar sua vida. Doze apenas observava seus possíveis adversários, tentando localizar os pontos fracos de cada um deles. Foram dias de observação que resultaram em vitória. 2 leões dominavam o lugar, Guns e Hodsworth. Eles eram jovens, porém já tinham experiência em combate. Doze observou que um dos leões tinha a coluna lesionada e que o outro atacava somente em defesa do seu irmão. Então agora o plano estava elaborado. Doze atacaria direto na coluna do leão lesionado, o deixando imóvel no chão, e quando o outro viesse defendê-lo, ele teria que batalhar apenas com o leão, pois o outro já estaria lesionado o suficiente para não interferir na batalha. E foi assim que ele fez, finalizando o irmão defensor, e logo depois ele retornou para finalizar o seu adversário que já estava caído. Mas para sua surpresa, ele não estava mais lá. O leão se arrastou e fugiu para não ser abatido, mas seus ferimentos ceifaram sua vida dias depois. E assim Doze se reergueu, tomou as fêmeas daquele bando e em poucos meses os primeiros filhotes vieram ao mundo. Mas esse estava longe de ser um tempo de paz e tranquilidade para Doze. Na realidade, parecia que o seu destino estava entrelaçado à dor e ao desespero. Muitos leões que fugiam dos mapogos acabavam entrando nas terras de Doze, e as batalhas para defender seu bando eram frequentes. Infelizmente, o leão não conseguia reinar em paz. As lutas se tornaram cada vez mais agressivas e diárias, e algumas vezes Doze batalhou ferido, pois não tinha tempo de curar seus ferimentos antes de que outro leão tentasse roubar sua coroa. Nesse tempo, ele mostrou o quão forte era, pois resistiu a dezenas de adversários. Quase 3 anos depois, em 2010, os incontroláveis Matimbas, uma coalizão tão perigosa quanto os mapogos, estavam próximos das terras de Doze. E contra uma coalizão, a coragem e a habilidade de luta desse rei não seria o suficiente. As fêmeas de Doze estavam no cio e o cheiro do acasalamento pairava no ar, aflorando ainda mais a crueldade dos Matimbas. Os Matimbas eram 6 leões que se embriagavam com o fervor das lutas e a ânsia por conquistas de terras e leoas. Eles acabariam com Doze em um piscar de olhos. Temos um vídeo que conta detalhes sobre eles aqui em nosso canal. O que os Matimbas não esperavam é que Doze era astuto e a perda do seu irmão Blonde tinha o deixado ainda mais cauteloso. Os 6 Matimbas se aproximaram. Eles não necessitavam de um plano de ataque para serem bem-sucedidos. Afinal, seriam 6 leões contra um único rei felino. O trono já estava conquistado. Quando o primeiro Matimba atacou, Doze fugiu, preservando sua vida mais uma vez. Ao longe, ele ouviu algumas das fêmeas resistindo aos novos reis e sendo abatidas por eles. Seus olhos enxergavam a sua segunda derrota. Doze viu um filme se repetir bem à sua frente. As suas leoas e suas crias estavam no chão. Os seus descendentes, que já estavam na puberdade, foram mortos por leões mais experientes e altamente cruéis. A dor da derrota e o instinto de fuga eram um conflito que brigavam no coração leonino de Doze. E isso o fez se afastar por semanas. Doze se encaminhou aos rochedos, em um território mais acima. Ele se alimentava de pequenos animais e se dirigia ao rio para se hidratar durante o dia, fugindo completamente dos padrões de comportamento dos leões, que costumam dormir quando o sol brilha no céu. Ele não queria encontrar com nenhum outro adversário naquele momento. Ele estava de luto e cansado de tantos conflitos. Nas madrugadas, Doze foi flagrado várias vezes rugindo, lamentando por sua perda e o declínio que parecia não ter fim para ele. Os dias passaram e Doze foi visto observando um leão dominante que reinava em um pequeno bando. Todos imaginavam que o felino fosse usar a mesma tática de antes.
observar por semanas, examinar os pontos fracos e atacar quando tivesse certeza que venceria. Mas Doze não fez isso. Ele abandonou a ideia de ser rei novamente e vagou pela savana em uma vida nômade e solitária, apenas esperando encontrar um adversário que ceifasse a sua vida de forma rápida e precisa. No final do ano de 2010, Doze foi registrado pela última vez. O leão ainda estava sozinho. Talvez a sua única companhia fosse a lembrança do seu falecido irmão ou a perturbadora certeza do seu fracasso. A intervenção dos Mapogos anos antes, que levou à vida de Blonde, foi crucial para que esse rei deixasse de lado a coroa e se tornasse apenas mais um súdito na monarquia imensa que é a África. Se gostou, clica no like e se inscreva no canal para não perder nada. Lembre-se que em breve teremos um vídeo do leão que escapou com vida das garras dos Mapogos, que era descendente direto de Blonde e Doze. Então, fica ligado, em breve esse vídeo estará por aqui. Obrigado por assistir, fui!